Você acha que ser santo é ser mais puro, mais disciplinado, mais religioso que os outros? E se eu te disser que, na Bíblia, santidade não começa com esforço e talvez nem tenha a ver com tentar ser melhor? Existe uma frase que atravessa toda a Escritura: sejam santos, porque eu sou santo. Mas aqui está o problema. Quase todo mundo interpreta isso como um mandamento impossível, como se Deus estivesse dizendo: tente ser como eu. Só que isso não faz sentido. Então, o que essa frase realmente significa? E por que entender isso errado pode distorcer completamente a sua espiritualidade sem que você perceba? Quando ouvimos a palavra santo, quase automaticamente pensamos em alguém separado, distante do mundo, disciplinado ao extremo, quase inalcançável. Alguém que vive em um nível que a maioria nem ousa tentar alcançar. Mas esse não é o ponto de partida bíblico. O texto diz: sejam santos, porque eu sou santo. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Antes de qualquer coisa, o texto não está falando sobre você. Está falando sobre Deus. Deus é santo, ou seja, incomparável. Não existe outro como Ele. Ele não pode ser reduzido às nossas categorias. Ele não cabe nas nossas definições, nem nas nossas tentativas de controle. Santidade, nesse sentido, não é um nível moral que você atinge. É uma realidade que pertence a Deus. Mas isso levanta um problema. Se Deus é absolutamente único, totalmente diferente, como alguém poderia ser santo como Ele? Isso não parece apenas difícil, parece impossível. E talvez seja exatamente aí que começa o mal-entendido. Aqui está a virada que muda tudo. Na Bíblia, ninguém se torna santo porque decidiu. Isso é muito importante. As pessoas não acordam um dia e dizem: agora eu vou ser santo. Elas são chamadas de santas, porque foram chamadas por Deus. Pedro diz: santo é aquele que chamou vocês. Paulo escreve: chamados para serem santos. Percebe a ordem? Primeiro vem o chamado, depois vem a resposta. Ou seja, santidade não começa com esforço humano, começa com iniciativa divina. E isso muda completamente o jogo. Porque se santidade fosse um objetivo, ela dependeria da sua disciplina, da sua força, da sua constância. E, no fundo, isso colocaria tudo nas suas mãos. Mas, se é um chamado, ela começa na graça. Começa fora de você. Só que isso levanta outro problema. Se não depende do esforço, então o que significa viver em santidade na prática? Se não é sobre tentar ser melhor, então é sobre o quê? Ao longo da história, surgiram dois modelos de santidade. E aqui está onde muita gente se perde sem perceber. O primeiro é o ascetismo. A ideia de que, para ser santo, você precisa se afastar do mundo, evitar tudo, reduzir tudo, controlar tudo, como se o problema estivesse sempre lá fora. Parece lógico, mas há um problema sério nisso. Se santidade é apenas afastamento, então o mundo sempre vence, porque você precisa fugir dele o tempo todo. Mas o próprio Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Percebe a tensão? O objetivo nunca foi sair do mundo. E é aqui que entra o segundo modelo. Santidade como participação. Não fugir do mundo, mas viver dentro dele de forma diferente. E isso é muito mais difícil, porque exige discernimento, não isolamento. Exige presença, não fuga. Como luz nas trevas, como sal na terra. E o sal, dentro do saleiro, não serve para nada. Ele só cumpre sua função quando entra em contato, quando se mistura, quando se envolve. Mas isso levanta uma tensão importante. Se você continua no mundo, como viver de forma diferente sem ser absorvido por ele? A resposta não está em regras, mas numa mudança de perspectiva. E aqui estão 4 ideias fundamentais que redefinem completamente o que é santidade. Primeiro, ser santo não é se tornar perfeito, é aceitar que você não é. E isso parece simples, mas é profundamente desconfortável, porque destrói a ideia de mérito, destrói a sensação de controle. É o que alguns teólogos chamaram de aceitar ser aceito, mesmo sendo falho. Segundo, santidade não é sobre chegar lá, é sobre estar a caminho. Não é um estado final, é um processo contínuo. Não é para quem já é para quem está se tornando.
E isso muda a forma como você enxerga até os seus erros. Terceiro, ser santo não é tentar ser como Deus, é parar de tentar ser Deus. É abandonar essa ambição silenciosa de controle, de autossuficiência, de autonomia absoluta e abraçar a própria humanidade. Porque existe uma espiritualidade doente que despreza o humano, que vê fraqueza como fracasso, quando na verdade ela pode ser o ponto de encontro com a graça. E isso não vem de Deus. E quarto, santidade não é medida por regras, mas por uma pessoa, Cristo. Não é sobre desempenho, é sobre relacionamento. Não é sobre parecer transformado, é sobre aos poucos ser transformado. E isso acontece de dentro para fora, de forma lenta, real e muitas vezes imperceptível. Mas isso nos leva ao ponto final. Talvez o maior erro sobre santidade seja pensar que ela nos afasta da vida, quando na verdade é o que nos devolve a vida. Santidade não é se tornar menos humano, é finalmente se tornar humano de verdade. Não alguém perfeito, mas alguém transformado pela graça. Alguém que continua com conflitos, dúvidas, fraquezas, mas que agora caminha em outra direção. E talvez seja isso que mais incomoda, porque santidade não é algo que você controla, é algo que te chama. Todos os dias, nos detalhes, no invisível. E a pergunta não é, você consegue ser santo? A pergunta é, você está disposto a responder a esse chamado?